Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Estamos aí para mais uma aula, né? Então, como vocês estão observando aí, erosão, né? Então, na aula passada nós estudamos sobre os tipos de rochas, inclusive eu trouxe para vocês ali alguns exemplos, tá? de rochas que até então podemos observar em casa, os lugares onde nós frequentamos. Inclusive tem uma tarefa, né, que eu pedi para vocês fazerem, que na segunda aula nós estaremos corrigindo, beleza? Então eu falei ali sobre a erosão, tá? Fiz uma breve introdução, fizemos uma leitura, tá? Inclusive eu quero que vocês deixem o livro já certo aí para nós estarmos utilizando, tá? Então pessoal, como vocês estão observando, a erosão muitas vezes, tá? Vem em mente para nós erosão buraco, né? Aquelas crateras, tá certo pessoal, mas vocês vão estar observando que existem diferentes tipos de erosões, tá? Não é só aquela erosão, aquele buraco que nós vem em mente, tá? Mas existem vários tipos, tá? E quais são os causadores dessas erosões, beleza? Então vamos lá. Primeiramente pessoal, erosão. O que é uma erosão, gente? Ele consiste, tá, num processo, tá, de desgaste, transporte e sedimentação das rochas e principalmente dos solos. Então, quando ele fala principalmente dos solos, é o solo, tá, que sofre mais com essa consequência da erosão, ou seja, esse transporte, transporte da sedimentação dos solos, beleza? Então é o seguinte, ela pode ocorrer por processos naturais, ou seja, pela natureza, tá? Que são as chuvas, são os ventos, tá? Pelas águas dos mares, ou também ela pode ser antrópica, gente. O que é antrópica? É causada pelos seres humanos, é onde ali que ela é um processo mais acelerado, beleza? Vamos lá. Em termos de classificações, há vários tipos de erosão, que podem ser classificados conforme o tipo de agente erosivo. Então pessoal, é agora que eu trago para vocês. Como eu falei, na aula passada eu fiz só uma introdução falando o que é a erosão. Agora eu trouxe para vocês, tá, na aula, sobre a classificação dos tipos de erosões. Vamos lá então. Primeiramente pessoal, erosão pluvial. Tá pessoal? Por que eu estou falando plu? Porque existe a erosão fluvial e a erosão pluvial. Então a erosão pluvial, gente, é o tipo de erosão causado pela ação das águas das chuvas, tá? Então águas da chuva causa a erosão pluvial. Em geral, qualquer desgaste do solo ocasionado pelas precipitações, tá? O que é precipitações, gente? É a quantidade de chuva. Pode ser classificado como erosão pluvial. Nas áreas onde o terreno é menos protegido pela vegetação e outros elementos, o efeito da água da chuva, tá, podem ser mais intensamente sentidos. Então, olha só, onde não existe, tá, uma proteção, ou seja, muitas árvores, tá, a vegetação natural, ela é o que? Ocorre mais, vamos dizer assim, acontece mais as consequências, ocorre com maior intensidade. Então, primeiramente, erosão pluvial, gente, erosão causada pelas águas das chuvas. Então, quando nós observarmos, tá, alguma rua ali onde tem crateras, buracos, tá, e esse aí principalmente é o que, pessoal? Pelas águas da chuva, chamado erosão pluvial. Eu trouxe imagem para vocês, tá? As crateras, os buracos, tá, causados ali pela erosão pluvial, tá, causados pelas águas das chuvas, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de estar passando por algum local e quiser tirar foto, depois mostrar para mim quando retornarmos às aulas presenciais, pode estar tirando, gente, tá? Então, a erosão pluvial, crateras, tá, buracos causados pelas águas das chuvas. Vamos lá. Outro exemplo também, tá, de erosão pluvial, vocês puderam observar que já foi com maior intensidade, tá? Houve vamos dizer, um estrago maior ali naquela parte, tá? Então o que é? Gotas de chuva se infiltram no solo, tá? Que é levado escoamento da mesma, então elas são escoadas e são levadas para outros lugares. Então é o que? O solo que sofre com essa maior consequência. Vamos lá. Pessoal, outro tipo de erosão, tá? Foi uma precipitação de quantidade elevada que ocasionou esse tipo de erosão. Vamos dizer que essa erosão já vamos dizer assim, já está numa etapa mais avançada. Olha só, então as árvores ajudam a conservar os solos,
da erosão, pois protege-nos dos ventos e das chuvas fortes. Então, gente, a árvore, vamos dizer assim, que ela é muito importante para a preservação do solo. Por quê? Porque as chuvas, tá, quando cai, e onde há lugares com muitas árvores, as folhas das árvores diminuem o impacto da água da chuva no solo, tá? E isso acaba protegendo o solo. E os lugares onde não tem muitas árvores, tá? O que acontece? A água cai com maior quantidade no solo, tá? E ela acaba infiltrando com maior quantidade, e acaba onde acontece o que? As erosões, tá? É um belo exemplo, pessoal, que eu cito nessas grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, que no início desse ano, no início do ano, nós tivemos ali as enchentes. O que acontece? Esses lugares urbanizados não existem muitas árvores, só existem calçadas e asfaltos. Então a chuva cai, não tem onde infiltrar, os bueiros entupidos devido aos lixos, tá? Então o que? Acontece o que? As enchentes, tá? Então um exemplo disso, então, que as árvores elas são de extrema importância para vamos dizer assim, N motivos, tá? Mas principalmente também para o que? Para proteger o solo. Vamos lá. Pessoal, agora temos a erosão fluvial, tá, gente? Não confundam. Agora, erosão fluvial, tá? É causada ali pelas águas dos rios, tá? É o desgaste provocado pelo leito dos rios, tanto quando eles se excedem e avançam sobre as margens, quando a vegetação ciliar é removida e desprotege o relevo ao redor dos cursos da água. Olha só. Então vamos dizer então que as matas ciliares, vamos dizer, a vegetação natural, quando ela é desmatada, ela é retirada, ela o que? Vamos dizer assim, tira essa proteção, tá, dos lugares. Então é onde o que? Os rios vão causando esse tipo de erosão, chamado erosão fluvial. Eu trouxe um exemplo também, tá? Depois falando ali sobre Vossoroca. Vossoroca já é uma imensa cratera que é causada ali pelas águas dos rios, pelas águas das chuvas, tá? Resultante da combinação de vários tipos de erosão, como eu falei para vocês, principalmente pelas águas das chuvas, erosão fluvial e pluvial, formando grandes crateras que costumam atingir o lençol freático ou estruturas internas dos solos. Olha só um exemplo. Então olha aqui, ó, aqui é uma Vossoroca, tá? Uma imensa cratera ali, causada pelos vários tipos de erosões. Aqui também, tá, pessoal, é outro tipo de erosão porque ó, houve uma desproteção ali ao lado ali dessa vegetação, tá? Então acabando o que? Acontecendo as erosões. Vamos lá. Outro tipo, pessoal, de erosão, tá? Erosão causado pelas águas dos rios, tá? Lembrando também, houve também a combinação dos outros tipos de erosões para causar esse tipo. Então uma erosão ali já uma etapa avançada, porque vocês podem observar que é mais ou menos ali ao lado de uma rua, tá? Então isso aí pode trazer grandes consequências para as vidas humanas, tá? Beleza? Vamos lá. Pessoal, agora é o seguinte, outro tipo de erosão marinha, tá? Ocorre quando as rochas ou solo litorâneo são desgastados pelas águas das ondas do mar, em um processo natural e que se transforma em problema quando habitações ou estradas são construídas em áreas ocasionalmente ocupadas pelas ondas. Olha só, pessoal, então uma estrada ali, tá? Houve ali um processo erosivo, tá? Causado pelas águas dos mares, tá? Então olha só, acabou cedendo o asfalto ali próximo, e também as casas próximas também pode vir a acontecer isso, beleza? Vamos lá. Um belo exemplo ali também de uma erosão marinha, tá, gente? Então quem já teve a oportunidade de viajar ao Nordeste principalmente, ali mostra muitas erosões ali causadas pela erosão do mar, a erosão marinha, beleza? Olha só outro tipo também, então cedendo ali a rochas, cedendo o solo, tá? Devido às águas. Então como vocês estão observando também, gente, outro tipo de erosão marinha. Então ó, os lugares próximos aqui acima já vamos dizer que está com perigo, tá? Olha só, porque pode vir a ceder a qualquer momento, porque vocês podem observar a imagem aqui abaixo mostrando ali as rochas e os solos sendo, vamos dizer assim, levado pelas águas do mar, beleza? Pessoal, agora outro tipo de erosão, por isso que eu falei para vocês que erosão não vem só em mente para nós a erosão buraco, cratera. Temos agora a erosão eólica, que é causada
pelas águas causado pelos ventos, tá? Como o próprio nome indica, é o tipo de erosão causada pela ação dos ventos, que vão lentamente esculpindo as rochas e transportando as partículas dos solos. Olha só, pessoal, então ali é um belo exemplo de uma erosão eólica, tá? É um processo muito lento, tá? Mas o que formou, acabou esculpindo esse tipo ali de, vamos dizer assim, uma rocha, né? Foi esculpida pela ação dos ventos. E também pode ser as pequenas partículas, as areias, as dunas são um belo exemplo, tá, de erosão eólica também, porque quem teve a oportunidade de conhecer algum lugar onde tem dunas, vocês podem perceber que elas se movimentam. Então essa é causada pelos ventos, chamada erosão eólica. Vamos lá. Outro tipo também, tá, outro belo exemplo de erosão eólica. Olha só, gente, como que a natureza é bela, tá? Então o Brasil tem bastante erosão eólica, então um belo exemplo, tá? Causado ali pela ação dos ventos, beleza? Pessoal, agora outro tipo de erosão glacial, tá? A erosão glacial é, como o próprio nome já indica, uma erosão causada pela ação do gelo, e ela acontece quando os enormes blocos de gelo ou até mesmo geleiras se desprendem de seu substrato original e despencam ou na parte mais baixa do relevo ou no mar. Olha só, então outro tipo de erosão, gente, erosão glacial, causada ali pelas geleiras, tá? Pelos derretimentos. Pessoal, ressalto, pessoal, que as geleiras, devido ao aquecimento global, elas estão derretendo. Isso faz com que aumente o nível do mar, tá? Então isso devido ao que? A ação humana no planeta. Então a erosão glacial causada pela ação dos gelos, tá? Então elas podem se desprender ali no relevo mais baixo ou despencando ali nos mares e oceanos, beleza? Então, pessoal, um belo exemplo ali de uma geleira, tá? Derretendo, despencando os pedaços de gelo, tá? Ali está acontecendo um tipo de erosão, tá? Como vocês estão observando, a erosão glacial, beleza? Pessoal, outro exemplo, tá? De erosão glacial, derretimento, tá? Caindo ali nos rios, caindo no mar, tá? Então, um belo exemplo também de erosão glacial. Pessoal, é importante destacar que há duas classificações para processos erosivos, sendo a erosão geológica, tá? Ou seja, uma erosão natural, tá? Que são causadas pela ação da natureza, que é um processo mais lento, tá? Como vocês viram, a erosão eólica é um belo exemplo de um processo lento, enquanto a erosão acelerada, tá? Que é causada pela ação dos seres humanos. Então, os seres humanos ele causa a erosão de forma mais acelerada, tá? No solo. Isso com as queimadas, com a urbanização, com o desmatamento, tá? Então isso acaba o quê? Aumentando esse processo de erosão na superfície, beleza? Olha só, nas últimas décadas tem sido acelerado pela ação humana, desmatamento, urbanização, queimadas e exploração de minérios, que corresponde ao desgaste das rochas e dos solos, e que pode gerar inúmeros problemas sociais, econômicos e ambientais. Olha só, pessoal. Então, pesquisem depois, tá, gente, ali na internet, erosão causada pela ação dos seres humanos, tá? Vai ficar esse tempinho aí para vocês, tá? Para vocês estarem pesquisando, tá? Não precisa estar mandando foto, gente. Eu só quero que vocês observem, tá? Como que o processo, tá, de erosão causado pela ação dos seres humanos, ela é bastante acelerada. E para finalizar também, gente, eu quero que vocês façam uma leitura, tá? Da página 96, tá? Na página 96, grifem, tá? Grifem no livro de vocês mesmo, falando sobre a erosão, os processos erosivos no Brasil, tá? No Brasil já aconteceu, em 2014, por exemplo, gente, teve 300 famílias que tiveram que sair de suas casas, ali no Pará, uma erosão ali provocada pelo conjunto da ação dos seres humanos e pelo processo da natureza. Então pesquisem, erosão causada no Brasil, os tipos de erosão, tá? Causados pela ação dos seres humanos. Então é o seguinte, para finalizar, tá? Questão de 15 minutinhos ali, eu quero que vocês façam essa pesquisa e leiam a página 96 do livro, beleza? Na segunda aula estarei corrigindo as atividades da aula da semana passada,
tá? E depois faremos uma atividade. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado.